Continuamos a leitura dos primeiros capítulos do Gênesis que nós estamos escutando na liturgia nestas semanas. E aqui nós nos deparamos com o relato de Caim e Abel, e tem uma força tão grande, nos dá muito material para refletir. Abel e Caim, seu irmão mais velho, oferecem sacrifícios a Deus, e Deus se agrada do sacrifício de Abel. Abel é pastor, Caim é agricultor. Caim oferece a Deus os frutos da sua terra. Ele planta, ele cultiva. Depois de tudo aquilo que acontece, depois da colheita, depois que ele já tem o seu celeiro repleto dos frutos da terra, ele oferece algo disso para Deus. Abel, pelo contrário, oferece o primeiro filhotinho do rebanho de ovelhas daquele ano. Primeiro filhote macho, né, do rebanho, que é aquele que assegura que o rebanho vai continuar se multiplicando. Então ele não entrega a Deus uma coisa do passado, uma coisa já feita, mas entrega a Deus aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que está por vir. Entrega seu futuro a Deus. Então, fazendo isso, ele entrega a própria vida, não só o fruto dos seus braços, mas entrega todo o seu ser, toda a sua pessoa, todo o seu presente, todo o seu futuro a Deus. E essa totalidade da entrega que agrada a Deus mais do que aquele que trabalhou com as próprias forças, que fez tudo sozinho e depois uma parte pequena daquilo que ele conseguiu, ele entrega para Deus quase como uma esmola. Mas Caim, ao invés de refletir por que a oferenda dele não agradou tanto a Deus quanto aquela de Abel, ele se volta contra o seu irmão com inveja e derrama o sangue do seu irmão. Mais tarde a gente vai encontrar as reflexões de Santo Agostinho naquele seu livro tão importante chamado A Cidade de Deus, quando toda a cristandade do seu tempo se escandalizava porque finalmente os bárbaros tinham conseguido atacar e saquear a cidade de Roma, uma cidade que era considerada especialmente abençoada, protegida por Deus, por ser o coração da cristandade. E os pagãos que ainda existiam na época colocaram, como sempre fizeram, a culpa nos cristãos, dizendo: olha, faz pouco tempo vocês destruíram o altar da deusa Vitória, a Nike, né? Era uma deusa que ficava dentro do Senado de Roma. Vocês destruíram aquele altar. Enquanto aquele altar estava de pé, o altar da deusa Vitória, Roma vencia todas as batalhas, ninguém podia nada contra Roma. Foram vocês destruir aquele altar, e dali a pouco tempo Roma foi saqueada, foi derrotada pelos bárbaros. Então vocês são os culpados.
de enfurecer os deuses, e de fazer, desfeita com os deuses, principalmente com a deusa Vitória, e agora sem a Vitória tivemos a derrota. Então Santo Agostinho escreve um livro para fazer uma reflexão teológica sobre esse fato. E ele fala que no mundo existem duas cidades que não são separadas por localidade geográfica, mas as duas convivem no mesmo lugar. Uma é a cidade de Deus, outra é a cidade dos homens. Santo Agostinho, com aquele seu gosto pelos jogos de palavras, ele diz assim: dois amores construíram duas cidades. O amor de si mesmo, até o ponto de prescindir de Deus, construiu a cidade dos homens. E o amor a Deus, até prescindir de si mesmo, construiu a cidade de Deus. E é interessante que Santo Agostinho, ele emparelha os dois relatos, o de Caim e Abel, da Bíblia, e a lenda da fundação de Roma, onde também havia dois irmãos, Rômulo e Remo. E Rômulo, para ficar sendo o único chefe da cidade de Roma, ele mata o seu irmão Remo, e ali constrói a cidade de Roma. Então Agostinho diz: a cidade dos homens, ela tem como alicerce o sangue de um irmão assassinado. Esse é fundamento da cidade dos homens. Por quê? Porque é o gesto último do egoísmo. Eu prefiro a mim, eu elimino o outro, eu piso no outro e faço a opção por mim mesmo. E esse outro, em última análise, é Deus, mas se manifesta no pisotear o próprio irmão. Então, irmãos e irmãs, a reflexão que Santo Agostinho fez, do episódio de Caim e Abel, e que nos faz refletir também que nós, que somos cidadãos da cidade de Deus, vivemos na cidade dos homens, e todos os dias nós escutamos da parte da cidade dos homens aquela mesma resposta malcriada de Caim, quando Deus pergunta: cadê o teu irmão? E Caim responde, dando de ombros, sei lá, cadê o meu irmão? Agora eu sou guarda do meu irmão, agora eu tenho que ficar vigiando o meu irmão, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Não tenho nada que ver com o meu irmão. E no entanto Caim tinha assassinado o seu irmão. Então a cidade dos homens continua repetindo essa frase: não tenho nada que ver com meu irmão, eu piso no sangue dele e eu não tenho nada que ver com ele, não sei onde ele está, onde será que foi parar o meu irmão? Que não seja assim, irmãos e irmãs, nós que somos cidadãos da cidade de Deus e que anunciamos o reino definitivo, o novo céu, a nova terra, que a gente possa manifestar esse reino, ainda que de forma imperfeita no mundo, pela oferta sincera de nós mesmos, e também pelo olhar cheio de amor, de misericórdia, de compreensão, de acolhida, de caridade, com todos aqueles irmãos e irmãs que Deus coloca no caminho da nossa vida, principalmente aqueles mais necessitados do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso amor. Peçamos essa graça na Santa Eucaristia que vamos receber. Ele